Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ano de 2021. Eu sou o professor Tiago e esta aula eu gravei para poder atingir outros alunos que acabaram perdendo a aula ao vivo desta primeira semana. Bom, alguns de vocês podem estar ansiosos, outros meio perdidos, mas esse conteúdo aqui vai servir tanto para um quanto para outro grupo, tá? Primeiro, a gente começou tratando da palavra geografia, o que ela significa. Perceba que duas cores estão compondo a palavra. Não é à toa. Eu coloquei para poder lembrar que a palavra geografia é a junção de duas palavras, dois termos gregos, tá? Juntos, que significa terra, geó, e grafia, escrever ou descrição. Inicialmente a geografia surgiu para descrever a Terra. Depois, o tempo foi passando e essa ciência tomou novos rumos, novos significados. E aqui eu aproveitei para colocar uma pequena definição do que é essa ciência. Ela estuda o espaço geográfico, abordando temas ligados ao meio natural e à sociedade. Então, nesta definição, eu coloquei o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, e este é composto pela sociedade e pelo meio natural. E para que serve a geografia? Bom, de acordo com o geógrafo francês Yves Lacoste, a geografia, em primeiro lugar, serve para fazer a guerra. Essa frase, ela traduz bem uma das funções da geografia. Imagine, os países, para poder entrarem em conflito, eles têm que conhecer a geografia do seu inimigo, bem como, se tribos vizinhas forem fazer isso, também tem essa função. Então, o conhecimento da geografia ela vai além daquilo que a gente vê na escola. Ela vai como uma necessidade essencial de sobrevivência. Tá? A geografia, como a gente conhece, ela é dividida em geografia geral e geografia regional. Hoje vamos trabalhar os aspectos da geografia geral. Esta é dividida em geografia física, como a gente está vendo aí, ó, a geografia física está em verde, ela trabalha o meio natural, que também está em verde. O meio natural ele é composto pelas montanhas, pelos rios, pelos mares. Se eu quiser trabalhar também o clima, eu trabalho com geografia física. Se eu quiser trabalhar vegetação, por exemplo, eu também trabalho geografia física. Agora, a geografia humana, ela estuda, ela foca na sociedade. Então, se eu quiser estudar população, economia, agricultura, eu vou trabalhar geografia humana. Super simples, super tranquilo. Continuando a falar do objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, eu coloquei aí a imagem de Milton Santos, que foi um geógrafo muito importante para o mundo inteiro e é brasileiro. Tá? Ele nasceu na Bahia e divulgou, né, suas ideias no mundo inteiro. Tá? O que é que Milton Santos falava sobre o espaço geográfico? Ele falava que é onde a história acontece. Tá? É um conjunto de sistemas e objetos onde a história acontece. E para poder a história acontecer, é necessário que o ser humano desenvolva técnicas e essas técnicas sejam aplicadas ao espaço. Aqui a gente tem, por exemplo, o ser humano da Idade da Pedra, né? Paleolítico, com a lança, né? Correndo lá para poder buscar sua comida. Nessa época a gente não tinha muita capacidade de alterar o espaço. O ser humano começou a ter mais prática de alterar o espaço, mais técnica, quando ele desenvolveu a agricultura, estudou o meio ambiente e hoje em dia a gente tem essa capacidade incrível de modificar o meio para poder se adequar a ele, né, para poder usá-lo a nosso favor também, tá? Então a geografia ela serve para entender isso. Como é que o ser humano e suas técnicas se apropriam do espaço, desenvolvem relações no espaço e dele tiram seus frutos, tá? E, continuando com esse conceito, espaço geográfico, gente, ele é dividido em 4 categorias. Aí a gente tem lugar, território, região e paisagem. Vamos começar a falar de lugar. O que é lugar? Bom, lugar é a porção do espaço onde a gente guarda identidade, onde a gente guarda lembrança. Por exemplo, eu coloquei o banco de uma praça, né? Vamos supor que você caminhou, foi comprar coisa no supermercado, sentou para descansar, né, no banco da praça. Quando você baixou a cabeça, você achou 100 conto, 100 reais.
A partir do momento que você achou 100 contos, você chega em casa super feliz e você vai dizer, foi onde? Foi no banco que eu achei, naquele banco da praça. O banco para você vai ser o banco da sorte, né? Agora, para quem perdeu, vai ser o banco do azar. Então perceba que lugar, ele é onde você guarda alguma lembrança. Essa lembrança pode ser boa, essa lembrança pode ser ruim. Eu dei o exemplo de banco de praça, mas pode ser outra coisa, tá? Uma sala de aula, tá? Pode ser à frente da casa de alguém, pode ser uma série de pontos, tá? O que importa é se você guarda lembrança boa ou lembrança ruim de ter frequentado, de ter ido, tá? É assim que funciona, tá? Território é o quê? Território é o conceito bem diferente e ele já trata da questão do uso e do poder. Exemplo, o Brasil tem um território onde exerce sua soberania, exerce poder sobre ele, tá? Só quem manda no Brasil são as autoridades brasileiras, tá? Isso via de regra geral. Mas também pode se aplicar a uma realidade mais próxima à nossa. Exemplo, você chega na sala de aula, coloca seu material numa banca. A partir do momento que você fez isso, você marcou seu território. Se um colega chegar, tirar seu material e colocar o dele, vai ter confusão. Por quê? Porque ele desrespeitou o espaço que você está usando, né? Ele desrespeitou o poder que você tem sobre o espaço. Então é simples. Território é uma porção do espaço que você usa e tem poder sobre ela, tá? Ele pode ser fixo, como o caso do país, né? Que o território dia e noite é do Brasil, não interessa a hora, ou pode ser cíclico, né? Feito o território que eu falei, que é o território da sala de aula, que você só tem poder sobre ele no momento que você estiver usando. E paisagem é o quê? A gente vê, né, lá atrás que existe a paisagem natural, a paisagem humanizada. Paisagem, gente, é tudo aquilo que a gente vê, tá? Você está na janela de casa, está vendo uma paisagem, vamos supor que você esteja vendo lá o quintal de casa, tá? Tá lá um pé de manga, né? Aí você vê lá o cachorro correndo a, ao redor do pé de manga, pronto. Ali é uma paisagem, tá? Agora é ao vivo, certo? Não vale foto, paisagem é ao vivo. Porque a partir do momento que você está numa paisagem, você usa a visão, você usa o olfato, vamos supor que estava na época de manga, né? Então você sente o cheiro da manga, né? Você ouve, né? O movimento ali perto do pé de manga, né? Então você usa mais de um sentido, não é só a visão que você usa na paisagem. E região, por último, é um recorte do espaço geográfico, onde nesse recorte eu vou juntar características comuns do espaço. Por exemplo, aí tem a região Nordeste. A região Nordeste é um recorte do Brasil, que guarda características similares. Então, os estados do Nordeste têm um bocado de coisa em comum, além do sotaque, né? O Nordeste ele vai ter em comum a história, né? A colonização antiga, o clima, tá? Outras características. Se você vai para a região sul, é completamente diferente. O clima é completamente diferente, a ocupação é completamente diferente, tá? Vamos trazer para a realidade da escola. Eu posso dividir a sala em duas regiões. Pessoas que usam óculos, pessoas que não usam óculos, por exemplo, tá? Então, é bem simples, é um recorte do espaço de acordo com o critério. No exemplo da sala de aula, qual foi o critério? O critério foi usar óculos. E no exemplo do Brasil, qual o critério? E o IBGE usou. O IBGE, quando dividiu, ele predominou os critérios físicos, né, fisiográficos. Tá? E esta questão a gente já trabalhou, tá, na aula, na avaliação diagnóstica, certo? Onde vimos que a resposta seria a letra D, que geografia significa descrição da Terra, e eu não coloquei as outras alternativas aleatoriamente. Eu coloquei palavras que significam ciências auxiliares da geografia, física, tá? Coisa que a gente vai ver mais aprofundado na aula que vem, mas desde já eu vou introduzir, tá? Perceba, geomorfologia, hidrogeografia, pedologia, o que são essas palavras? Bom, cada parte daí, desse conjunto, serve para explicar um ramo específico da geografia. Exemplo, hidrogeografia, hidro, água, né? Então, descrição da água na Terra. Biogeografia, descrição da vida na Terra, tá? Geomorfologia, estudo das formas da Terra. Pedologia, estudo do solo. Climatologia, estudo do clima, tá? Essas e outras informações a gente vê na próxima aula. Então, agora eu estou indo. Muito obrigado. Tchauzinho para vocês.